Itinerante. Ventos que levam ao norte. Um podcast apresentado por Adventista Centro-Oeste. Seja muito bem-vindo ao seu podcast favorito. Eu estou falando do Itinerante. Ventos que levam ao norte. Sempre nessa ideia de movimento, gente, de chegar a algum lugar, de evoluir nas nossas ideias. E é para isso que eu estou aqui com convidados especiais para a gente discorrer por mais um assunto e tema interessante e importante para os nossos jovens que acompanham este conteúdo. Eu já queria começar apresentando os convidados. Eu começo pela internet, porque ele está de volta. O BJ está de volta, mais um episódio nessa temporada. Ele está falando de onde, BJ? E aí, pessoal, falo direto de São Paulo, Jacareí, tô aqui na minha casa e parei tudo aqui para poder passar esse tempinho com vocês e vai ser um privilégio conversar um pouquinho. Legal. O BJ, ele é pastor, um pastor atuante na internet, representando a Novo Tempo. É isso aí, né, BJ? Isso aí, trabalho na área de evangelismo web aqui da Novo Tempo e tem tudo a ver com tudo que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Perfeito. Eu tô recebendo aqui também o Emanuel Távora. Emanuel, mais um jovem convidado ao nosso programa. Ele é analista de TI e trabalha em banco, né? Tem uma rotina aí bem apertada. Uhum. Isso aí. E tem 32 anos representando a comunidade jovem. Nem tão jovem assim. Nem tão jovem, né? Mas tem uma visão aí interessante para compartilhar com a gente, especialmente com os nossos especialistas, que é o pastor Manuel Nunes, que daqui a pouquinho a gente vai entender por que ele é conhecido como Bob, tem até a ver com o nosso assunto de hoje. Ele é líder de pequenos grupos para a Igreja Adventista aqui na região centro-oeste do Brasil, né, pastor? Isso mesmo. Dá um alô especial para o pessoal que está acompanhando a gente. Ok. É uma alegria voltar ao programa, né? Novamente, estar por aqui falando de um assunto que eu gosto muito, né? Que tem a ver com a minha vida, tem a ver com minha conversão, com a minha experiência, com a minha mudança de visão de ministério. Enfim, uma alegria estar aqui compartilhando um assunto assim tão familiar. E eu estou com a professora Débora, a Débora Ogalha, que é líder para o Ministério da Mulher, da Criança, do Adolescente, também para a região centro-oeste do Brasil, para a Igreja Adventista, né, Pro? Sim, isso mesmo. Isso aí, seja bem-vinda também ao nosso programa. Muito obrigada. Lembrando a você que está acompanhando a gente, nós já estamos no 10º episódio, desde que a gente começou lá atrás, há mais de um mês, na verdade 10 semanas aí, dá mais de 2 meses, na verdade, né? 2 meses, e nós já estamos aí com 2 meses e meio de programa, de podcast. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a necessidade do ser humano viver em comunidade. Nenhum homem é uma ilha, criados para se relacionar. Não se esqueça de conferir e de atualizar aí a nossa hashtag Geração Missionária e ItineranteCast, além de conferir os nossos conteúdos e poder aí compartilhar com seus amigos as temporadas anteriores. Tudo isso pelo site ucob.adventistas.org/geracalmissionaria/itinerante. Lá você encontra, como eu disse, os episódios anteriores e pode interagir bastante aí com os nossos conteúdos. Ô, Emanuel, você está aqui pela primeira vez, o pessoal está assistindo a gente pelo YouTube. Então aqui dá para o pessoal não só ouvir a sua voz, mas também dá para você dar um joinha para o pessoal que está assistindo a gente lá. Passei perfume, então tá tudo certo. Tá tudo certo, né? O Emanuel tá sofrendo um pouquinho com o nosso sol aqui em cima, né? Já chegou e falou, tá quente aqui demais. Mas nosso assunto vai fluir, a gente vai aprender bastante aqui, trocando essas informações e ideias. Bom, eu sempre começo jogando para a mesa e para o pessoal da internet, representado aí pelo BJ, um questionamento. Por que o ser humano tem essa necessidade de viver em comunidade? Vamos entrar um pouquinho nessa reflexão dos benefícios, da necessidade do ser humano de viver com o outro. Porque ele é criatura de Deus. Ao ponto, né? Uma resposta objetiva. Interessante, porque ele é criatura de Deus. Deus nos fez assim, então? Deus nos fez assim porque a comunidade nasce nele, né? Deus existe em comunidade, né? Deus é um, né? É uma unidade de 3 pessoas coeternas, agora 3 pessoas coeternas, né? Ficou meio teológico o termo, mas deu para entender. Mas embora eles sejam, né, distintos, é um só Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus existe em comunidade e como criatura de Deus, Deus fez o homem. E quando Deus fez o homem, Deus imprimiu neste ser humano a dimensão relacional.
Daí a necessidade que a gente tem do outro, de se relacionar. Até mesmo os introvertidos, em maior ou menor grau que seja, ele aprecia estar na companhia de outros, né? Onde ele se sente à vontade. Onde ele se sente à vontade. Então a gente tem alguns núcleos. Pode ser a família, pode ser com o pessoal da igreja, pode ser na faculdade. A gente está o tempo todo sendo cercado por grupos, onde nós nos sentimos à vontade e temos ali a oportunidade de vivenciar algumas experiências, né? Isso é tão forte no ser humano, isso é tão óbvio pra gente, às vezes, que a gente não se dá conta do quanto isso é importante. Então, por exemplo, quando você pega uma criança que ela chega na escola, ela precisa fazer amigos, a prioridade dela ali, a necessidade dela e o que vai tornar a vida escolar dela, assim, vai fazer valer a pena ela ter amigos na escola. Na igreja vai ser a mesma coisa. Se uma pessoa for para a igreja e ela não fizer amizade, ela não vai querer voltar. Porque fazer amigos, ter amigos, compartilhar a vida é vital, é essencial. Esse é um espaço, por exemplo, onde nós estamos compartilhando ideias, aprendendo com o exemplo ou com a experiência um do outro. E o podcast itinerante é talvez a prova maior de que o viver em comunidade, o compartilhar as ideias, nos faz crescer como seres humanos, né? Sim. Pastor BJ, como igreja, qual que é a importância do cristão, do adventista, do jovem que está ouvindo esse material, esse podcast, entender que ele precisa estar em comunidade? Então, hoje em dia, né, a gente está numa época de comunicação facilitada, né? Eu falo isso porque até eu trabalho com isso, a minha área é criar conteúdos para evangelizar através da internet. Só que hoje a gente vê uma tentação muito grande nas pessoas em achar que só isso é suficiente, né? Às vezes assistir um culto pela internet, às vezes fazer algo à distância. E não é. Com certeza, tudo isso ajuda, tudo isso tem o seu valor, até porque não vou desmerecer o meu trabalho, mas é uma parte do todo. A gente precisa estar em comunidade, que inclusive pode acontecer online também, mas em especial o estar na igreja, estar com pessoas, se reunir com pessoas, conversar com pessoas, essa é uma necessidade do ser humano. Deus não criou o ser humano para estar sozinho, Ele não criou a gente para estar sozinho. Tanto é que ser igreja é a gente estar em comunidade. Durante algum tempo eu fui surpreendido até com o conceito de que a gente é igreja, de que eu sou igreja. E isso para mim foi muito novo quando eu entendi isso tal, e ensinava para as pessoas, olha, eu sou igreja, eu sou templo, eu sou igreja. Só que recentemente eu percebi que eu não sou igreja. Na verdade, nós somos igrejas. Na verdade, nós somos igreja, né? A igreja é formada pelo conjunto de pessoas. Então, assim, Deus, na verdade, de maneira pessoal, Ele tem mostrado que a questão da comunidade ela é essencial para a vida humana e para a igreja dele também. A gente precisa de pessoas. Inclusive, pegando um gancho nessa questão da internet, por que Facebook, Instagram, WhatsApp faz sucesso? Porque tem gente. Imagina se você ficasse lá olhando foto de bicho ou de paisagem. Quase ninguém ia querer. Nos dá a oportunidade de interagir. É porque você vai encontrar outras pessoas, ver a vida das outras pessoas, ouvir a história das outras pessoas. E isso chama a atenção das pessoas, outras pessoas, né? E por falar em redes sociais e talvez esse avanço tecnológico para todas as nossas relações, necessidades, modelos de negócio, a gente encontra hoje muitas soluções para todas as nossas necessidades com tecnologia. Quero pedir uma comida, eu tenho aplicativos inúmeros para isso. Quero assistir alguma coisa, eu também tenho vários. Além do Felicity Play, tem outras opções aí no mercado também. Eu quero me relacionar, tem as redes sociais. E em que ponto a igreja entra nesse mundo digital também? Sim. O que pode nos diferenciar como igreja, como comunidade, para motivar essas pessoas que muitas vezes ficam enclausuradas no mundo digital, que nos traz facilidade em muitos aspectos, mas nos traz comodidade também. Fala sério, se não é bom acordar 10 horas da manhã num sábado, depois de uma semana super corrida, de ter trabalhado todos os dias cedinho, e você acordar a hora que você quiser e para assistir um conteúdo que o BJ colocou na internet, que é ótimo, que vai me edificar. Qual a diferença? Às vezes mais do que o sermão que você viria na igreja. Exatamente. Ou até mesmo, vai ser muito mais confortável ficar de pijama na minha casa do que eu ter que acordar às 6h30 da manhã para chegar antes do louvor, ou para chegar, sei lá, para chegar lá perfumado, colocar o meu terno. Então, assim, quais são os diferenciais de ir à igreja e estar na comodidade que o mundo nos proporciona hoje? Eu acho que, como igreja, como cristão, eu individualmente posso pensar
como eu posso trazer essa experiência mais relevante, colaborar para que as pessoas vivam menos enclausuradas nos seus meios digitais, usando isso como facilidade, mas como diferencial, né? Como o convívio humano pode trazer esse diferencial. Eu acho que a gente... benefício, né? Exatamente. Já que é tão fácil hoje a gente conseguir tudo de maneira digital, de graça, confortável, de qualquer jeito. Agora veja que coisa interessante, né? Que paradoxo, né? De um lado, a gente tem todo esse desenvolvimento tecnológico, onde facilita a conexão, né? Agora, de pessoa para pessoa, né? Você falou aqui da rede social, enfim. E ao dizer isso aqui, eu não estou fazendo apologia à rede social de maneira nenhuma, até porque nós usamos, eu tenho, enfim, estou nela e tudo mais. Mas veja, alguns sociólogos fazem uma avaliação interessante do comportamento das pessoas em nosso tempo. Nós nunca tivemos tantas facilidades de conexão, no entanto, nós nunca fomos tão sozinhos. E tão afastados. Por outro lado, tão sozinhos. Inclusive, há uma máxima, né, de um sociólogo famoso, que morreu aí há 2 anos atrás, onde ele é autor da tese da modernidade líquida, né? Sigmund Bauman, né? Ele fala muito a respeito de que vivemos tempos líquidos, nada feito para durar. E esses tempos líquidos têm a ver com relacionamentos, né? A fragilidade, a superficialidade das relações. E eu acho que, como igreja, nós somos desafiados a sair desse relacionamento superficial para irmos para relacionamentos mais profundos, significativos e transformadores. Aliás, eu acho que Deus nos chamou como igreja para fazer esse contraponto, especificamente nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas, pastor, do tipo assim, a necessidade do mundo é a grande oportunidade da igreja. Da igreja, verdade. Muitas vezes eu saio da rede social, saio do ambiente virtual para buscar essa interação mais vívida, né? Mais real. Só que eu chego na igreja, eu tenho essa superficialidade também. Então, o que a igreja pode me oferecer que na rede social ela não me oferece? Então, se é para ter algo superficial, muitas vezes eu sento na frente da igreja, eu não conheço quem senta lá atrás. Existe também esse perigo para a convivência real, né? Não só na rede social. O que acredito que hoje a gente tem vivenciado um tempo que a igreja muitas vezes acaba sendo um auditório e não uma comunidade. Eu acho que aí está o risco que a gente tem nesse mundo que muitas vezes nos afasta com as facilidades que a gente tem tecnológicas, e muitas vezes a gente quer apenas um entretenimento, ou a gente quer ser um espectador em tudo aquilo que a gente faz, né? Então, será que a igreja, no nosso convívio, tem se tornado um auditório, que a gente tem belas mensagens, belas músicas, belos momentos, mas ela não está realmente se tornando uma comunidade? Eu não tenho me envolvido com as pessoas que eu tenho ido congregado e encontrado a cada sábado, a cada dia? Quanto mais a gente se envolve com pessoas, mais dificuldades e problemas a gente tem. Essa é a verdade, porque relacionamentos, eles são uma fonte de alegria, de bem-estar, de boas emoções, e são uma fonte de problema e de crises também, né? Então, é muitas vezes porque as pessoas não querem sair da sua zona de conforto e porque elas não querem se comprometer com as outras pessoas, que elas se defendem das crises, se privam desse relacionamento para se pouparem de ter que resolver problemas em comunidade, né? Agora como adventistas, como cristãos, né, nesse tempo, e especificamente como adventistas do sétimo dia, eu gostaria de citar um texto do Dom de Profecia, no Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 609, quando ela diz assim, olha, o Senhor formou o homem para ter companhia, e é seu desígnio que sejamos imbuídos da mesma bondosa e amável natureza de Cristo. E, pela associação, sejamos ligados uns aos outros em íntimo relacionamento como filhos de Deus, trabalhando para o tempo e a eternidade. Então, nós não vivemos numa bolha, né? Nós vivemos no mundo, enfim, e vivemos assim com um propósito, né? Nós não estamos numa bolha e não podemos viver numa bolha enclausurados. E então Deus tem um plano quando nos move
a nos relacionarmos uns com os outros, Deus tem um plano para nós, porque é nesse relacionamento interpessoal que as coisas acontecem. Exato, e nos relacionando com pessoas diferentes, com diferentes temperamentos, personalidades, enfim, que a gente vai aprendendo uns com os outros. Muitas vezes com as crises e com os problemas que a gente vai crescer. Exato. Então a gente cresce como ser humano e a gente beneficia, vamos dizer assim, o mundo à nossa volta, né? As pessoas à nossa volta. Não por nós mesmos, mas por causa de Cristo. Sim. Que há em nós. Porque a comunidade, né, centrada em Cristo, enfim, ela nos torna melhores. No mesmo livro, pastor, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, na página 432, tem um trechinho que também fala sobre ajudar e se doar a outro, né? Como nós ganhamos também fazendo isso. Então, ajudando a outrem, eles mesmos serão ajudados a sair de suas dificuldades. A alegria toma o lugar das sombras e tristezas. O coração, pleno do Espírito de Deus, brilha com calor intenso para com todos os seres semelhantes. Cada um desses não permanece mais em trevas, pois sua escuridão será como o meio-dia. Então, a gente encontra a luz a conviver, inclusive, com o problema do outro, porque nós podemos encontrar respostas para os nossos problemas, porque nós também podemos compartilhar aquilo que nós temos, né? Uhum. Então, é um crescimento realmente em conjunto. Mas eu tenho uma observação a fazer, até coloco o BJ de novo na conversa. Isso é muito bonito, faz sentido, é a realidade, mas o jovem que está ouvindo a gente, chega quarta-feira, a gente sabe de toda essa realidade, todo esse benefício. Mas aí, pastor, na quarta-feira o culto é desinteressante, no sábado à tarde eu tenho outras coisas para fazer, no domingo à noite, depois do futebol, eu já emendei outros programas com a minha família ou dentro de casa e eu não passo a viver em comunidade. Então, é o jovem que precisa internalizar essa verdade e mudar sua postura, ou a igreja precisa melhorar a qualidade dos seus cultos para proporcionar essa comunidade? A igreja tem que viver de programas e espetáculos, pastor? Dramatizando. Não. É claro que a igreja pode se adequar, se adaptar para ter uma linguagem mais acessível ao jovem, mas assim, a responsabilidade é de cada um, sabe? Eu até costumo dizer que às vezes os nossos jovens são muito mimados, sabe? A gente quer fazer, quando na verdade a gente precisa desse senso, sabe? E foi falada aqui uma palavra que para mim é a essência da vida em comunidade. Até uma dica prática para você que escuta a gente, que é a expressão sair da zona de conforto. Eu não sei se para vocês é assim, mas para mim, eu sou uma pessoa muito tímida. Não parece... Eu trabalhei bastante isso, mas eu sou bastante tímido. E assim, eu prefiro ficar na minha, sentado no computador, do que sentar numa mesa com 5 pessoas, entendeu? Porque para mim é difícil. Mas eu fui chamado e assim, incomodado a sair da zona de conforto. Eu até experimentei isso de maneira prática uns 3, 4 anos atrás, quando, sabe, eu tive que fazer um combinado comigo mesmo de que eu não recusaria mais sair com pessoas, eu não recusaria mais estar com pessoas, porque eu entendi a necessidade e a importância de viver em comunidade. E foi curioso que até um dia eu estava cheio de coisa para fazer, um amigo me chamou para sair para comer, eu falei, não posso, tem que fazer, mas eu falei, não, me comprometi a estar com pessoas. Fui lá, foi um dos melhores jantares da minha vida, sabe? Depois um grupo de amigos me chamou para a gente participar de um pequeno grupo. Gente, mas não vai dar tempo, tem isso, tem aquilo, me comprometi e foi um dos melhores momentos da minha vida. Então, assim, é igual a dinâmica de igreja. Sabe quando alguém fala para você, olha pro irmão do lado e dá um abraço? A gente fala, não, será? Só que depois que você dá, você vê todo mundo feliz, entendeu? Ninguém queria, mas todo mundo saiu feliz. Então, assim, jovem, saia da zona de conforto, sabe? Coloca esse friozinho na barriga e se envolva com pessoas. Eu te garanto que você não vai se arrepender. E não fuja pro banheiro na hora do aperte a mão do seu irmão. Não. Fica lá, porque é constrangedor? Mas é importante. Eu digo pra vocês, eu vivi num contexto de amizade, sabe, de igreja, tão próximo, a ponto da gente ter liberdade de, inclusive, confessar pecados uns pros outros, sabe? Eu tinha um amigo que, cara, eu abri o coração pra ele, ele abriu o coração pra mim, e como isso foi importante pra minha vida e pro meu crescimento espiritual. E eu acho que é isso que Deus quer que a gente experimente, sabe? Uma comunidade, uma família. A gente chegar na igreja e estar em família. E eu desafio a gente, jovem, você que está ouvindo a gente, pra gente retornar para esse princípio bíblico. Vida em comunidade. É uma grande necessidade que a gente tem hoje. Eu falo assim, quando você conhece alguém, quer trazer alguém para a igreja, você convidar alguém para vir à igreja,
com que entusiasmo você convida alguém para a sua família, para a sua casa, para um lugar onde você sabe que as pessoas vão receber essa pessoa bem. Porque a comunidade da igreja, ela não existe só para me satisfazer, mas para que eu possa acolher os que estão chegando. A gente precisa ser essa comunidade, tanto da igreja ou do pequeno grupo ou qualquer outra que seja a comunidade, porque o nosso objetivo é amar pessoas, é acolher pessoas. E pessoas, elas precisam se identificar com outras pessoas, precisam pertencer a um grupo. É por isso que a gente tem que fortalecer a nossa comunidade. Mas é só importante deixar claro, antes de vocês colocarem, que a igreja é um dos espaços onde a gente vive em comunidade. Isso. Um deles. Então, talvez seja o resultado da minha vida em comunidade em outros ambientes. A igreja é só um reflexo, né, daquilo que eu já vivo. Isso, a igreja vai ser de uma semana. Domingo, sábado, quarta-feira. E agora? E nos outros momentos onde eu vivo comunidade? Imagine você na sua rotina, você acorda sozinho, chega no banco. Hoje, todo mundo faz banco por aplicativo. Você chega lá, não tem ninguém na agência. Você passa o dia inteiro na frente do computador. Você pega o ônibus, está só você e o motorista. Não é nem motorista, já está tudo mecanizado. Você chega em casa sozinho de novo. Você passou o dia sem nenhuma interação. Não faz sentido. Não é só na igreja, é a vida do ser humano em conjunto. Agora, Guilherme, uma coisa interessante sobre isso, e o BJ pontuou bem a questão de sair da zona de conforto. Por natureza, nós somos egoístas como seres humanos. Desde que o pecado entrou em nosso mundo, um dos efeitos foi esse afastamento que gerou, não só de Deus, mas o afastamento uns dos outros, sim, né? Sim. O afastamento uns dos outros. Então, recuperar, querer viver essa experiência de comunidade verdadeira, não superficial, mas relacionamentos autênticos, profundos, significativo e transformador, isso não acontece de graça. Isso não acontece de graça. Envolve um esforço pessoal para ir na direção do outro. E aí a gente chama a atenção de igrejas, né? De igrejas inteiras que elas têm, e o Guilherme pontuou aqui uma coisa interessante, que tem um bom programa, tem um bom sermão, tem boa música, mas não tem comunidade. Não tem aconchego. Mas não tem acolhimento. Acolhimento. E aí eu me lembro aqui sem querer falar demais, mas quando eu vim para a igreja, e aí tem a ver com porque o Bob, etc. A mudança do nome. A vida em comunidade não transforma a sua vida, transformou o nome também, nesse caso. Pois é, eu vim, antes de vir para a igreja, eu trabalhei com comunicação, com rádio também, durante um bom tempo da minha vida. E eu saí do rádio e vi para a igreja. A imagem de igreja que eu tinha na minha cabeça quando eu vim para ela é essa igreja amorosa, a igreja que se importa, a igreja que cuida de gente, acima de tudo. Interessante que eu encontrei essa igreja. Eu fui para uma igrejinha de 110 membros. 110 membros. Era a igreja mais desconfortável do distrito ali, do nosso distrito. Mas era igreja quente, baixinha, os bancos meio que empurrava a gente para fora, assim, o assento do banco. Mas ali tinha uma coisa interessante, ali tinha amor. Ali as pessoas cuidavam umas das outras. E tanto eu quanto a minha esposa, na época éramos solteiros, e nós encontramos ali alguns casais que cuidaram carinhosamente da gente, sabe? Eles foram bálsamo, foi na relação com eles que nós fomos encontrando o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento para lidar com as várias demandas, com a nova vida agora em Cristo, os desafios, etc. e tal. Deus colocou pessoas à minha volta para cuidar de mim. Esse era o nome artístico do rádio, né? Tá. Era o nome artístico. Então, tanto eu quanto outros colegas ali tinham nomes trocados, né? Nomes diferentes, porque a ideia era vender a sua imagem, né? Seu perfil mesmo, como um produto, enfim. E aí eu vim para a igreja, me conheciam assim, e aí vim para a igreja, continuaram me chamando de Bob, enfim. E aí mas eu não tenho nenhuma crise quanto a isso. Pastor Bob. Sim, tranquilo. O pastor falou de uma experiência que eu acredito que, infelizmente, na realidade que a gente tem hoje das igrejas, tem sido menos comum, que é conviver com uma comunidade de fato menor e tal. E eu lembrei de uma experiência que eu tive em uma das nossas igrejas, em uma região X,
Foi uma experiência que me marcou muito. Não positivamente, mas na verdade me fez refletir sobre isso. Era uma igreja bem grande, não sei quantos mil membros tinham. Linda, maravilhosa, confortável, acústica linda, tudo funcionando. E aí eu fui procurar um lugar na galeria, assim, e aí tinha uma irmã, né, um membro da igreja, com a bolsa dela assim do lado. Daí eu vi que tinha esse espaço dessa bolsa, era o espaço que caberia o meu corpo, assim, sabe? Dá pra sentar aqui. Sentadinho. E eu fiquei do lado, assim, olhando. Aí eu, com licença, eu posso sentar aqui? Aí ela olhou assim, tirou a bolsa, colocou no colo e ficou olhando pra frente. Aí eu fiquei assim, acho que vou ficar um pouquinho mais exprimido pra não incomodar a presença dessa senhora. E aí eu pensei assim, a gente tá preparado pra receber as pessoas? Eu fui abalado, assim, por essa experiência, mas para trazer com uma reflexão, porque eu tenho os meus melhores amigos na igreja, eu tenho uma família na igreja, e isso não me abalou porque não é a primeira vez que eu fui à igreja. Mas essa pessoa nem sequer sabia se eu acreditava em Deus. E talvez o contato que eu poderia ter com a comunidade que se diz crente, filho de Deus, cristãos, que levam a palavra de Deus e a verdade, poderia ter sido aquela manhã. Mas me trouxe um impacto tão negativo que eu fiquei pensando, acho que a minha presença está incomodando. E olha que eu poderia me misturar facilmente entre os crentes. Eu estava vestido de crente, né? Imagina algumas pessoas, a gente está preparado para receber todo mundo na igreja? E eu acho que é um dos pontos que a gente pode pensar como igreja e voltar talvez ali para a igreja que é a nossa referência, de Atos 2, né? Que a gente encontra ali, Atos 2, 42 a 47, mas eu quero ressaltar o último versículo, 47, que fala: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Assim, antes ele fala como eles vivem em comunidade, né? Repartindo pão, vendendo seus bens, buscando o Espírito Santo. Mas tem um negócio que eu destaquei quando eu estava lendo aqui, no versículo 47 de Atos 2, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A gente tem a simpatia de todo o povo? Quando as pessoas chegam na nossa igreja, a gente consegue ter realmente a simpatia. Quando eu falo simpatia, não é bom dia, feliz sábado, estou sendo treinado. Não é isso, mas assim, as pessoas se sentem bem ao entrarem. Formal, né? Exatamente. Muitas vezes a gente acaba se preocupando com tanta formalidade que isso acaba nos afastando como humanos. E a gente precisa destacar que como igreja, nosso nível de formalidade, às vezes, nas relações humanas e falando também na questão do próprio ambiente de culto, enfim, é uma formalidade absurda, muitas vezes, como você mencionou, Emanuel, ao ponto de nos afastarmos uns dos outros. E aí, eu toco num ponto que no último programa que estive aqui, nós acabamos comentando, né? Como que o mundo vai reconhecer que somos discípulos de Cristo. Se tivermos amor uns pelos outros. Se tivermos amor de uns para com os outros. Isso é a prova de que a gente não precisa de evento, a gente não precisa de gente famosa, a gente precisa de amor. Isso é a prova de que se a pessoa chega na igreja e alguém olha para ela e não mostra simpatia e empatia, isso é o suficiente para ela não querer voltar, porque aquilo seria tão importante para ela, porque a nossa necessidade de se encontrar no outro e de encontrar acolhimento no outro é tão grande que se isso não acontece, isso te frustra muito. Então, a igreja, tudo que a igreja precisa é saber amar. E quem ensina a gente a amar? O Espírito Santo derrama o amor no nosso coração. Porque a gente precisa um do outro, porque a gente precisa da comunidade. E é no isso relacionamento. E é nesse ambiente de relacionamento que amor se desenvolve, quando Deus se manifesta, né, o sorriso por meio do abraço, do uns aos outros, nessa dinâmica de vida do uns aos outros, do se importar, do suportar uns aos outros, enfim, que o amor vai crescendo e se torna um elemento evidente na nossa vida e no meio da igreja, né, como um todo. E eu acredito que o relacionamento que a gente tem que buscar não necessariamente seja esse relacionamento mecânico e treinado. Um abraço, um sorriso, agora é hora de abraçar, agora é hora de sorrir e apertar a mão. Mas um relacionamento autêntico, né? Hoje eu não estou me sentindo bem, amigo, preciso da sua ajuda. Mas sem ter medo de ser julgado. O BJ citou uma realidade das pessoas estarem tão íntimas de confessarem suas dificuldades e pecados uns aos outros. Hoje eu consigo pensar assim, tem um amigo que eu posso confessar as minhas maiores dificuldades, erros e pecados? Quão autêntico tem sido os nossos relacionamentos dentro da igreja, dentro da comunidade? Lembrando que a gente está delimitando, por mais que a gente tenha essas características universais, a discussão ela não fica, né, pastor, só dentro da igreja.
BJ, a gente, como seres relacionáveis, você pode ver, a gente não está numa igreja agora. Talvez você vai sair daqui, eu vou sair daqui, a gente não necessariamente vai para uma igreja. Quem está ouvindo a gente agora está no carro dirigindo, está em casa, dificilmente vai estar ouvindo o podcast dentro da igreja. Então a gente só não pode limitar a nossa atuação e toda essa estratégia para esse momento, para este local. Lembrando a todos que estão ouvindo a gente, né, que o viver em comunidade acontece agora, a todo momento. Sim. E até você comentou, né, que a gente não é só na igreja, só que muitas vezes a gente imagina a igreja como só o momento de culto, né? E na verdade, a igreja é todo momento, né? Onde eu estou, eu levo a igreja comigo. Corpo de Cristo, né? E eu acho que assim, a gente precisa valorizar, inclusive, essas comunidades fora da igreja. A gente precisa valorizar nosso condomínio, a gente precisa estar nas reuniões de condomínio, pra fazer amizade, para trocar ideia. Esse dia eu estava comentando com a Dani, eu só reúno com crente, só conheço crente, só tenho amigo crente, como é que eu vou fazer a diferença, entendeu? Aí me inscrevi numa aula de inglês, tinha lá nenhum crente na sala. Nossa, parece que eu tava respirando, assim, sabe? Falei, ok, legal, uau. Você saiu de uma bolha, né? Explodiu a bolha assim, opa, existe um mundo fora desta bolha que eu sei que é. A gente precisa valorizar isso e se envolver nas comunidades e não se fechar na gente, sabe? Isso é muito importante. Eu digo assim, o momento que eu percebi a importância disso, uns 2 anos atrás eu fui fazer um curso na área de internet que eu gosto, curso livre ali de 3 meses, e eu podia fazer online, mas eu escolhi fazer presencial na escola. E eu falei, tá, mas online era mais barato e tal, e fiquei me perguntando com aquilo, enfim, fui. E com certeza eu aprenderia mais online do que eu aprendi na sala de aula lá. Até porque conteúdo, densidade, enfim. Só que a amizade que eu ganhei, sabe? O network, as pessoas que eu conheci, isso fez tanta diferença, mas tanta diferença, a ponto de ter pessoas lá que eram de outras religiões, nunca tinha entrado numa igreja e falou, não, eu sou da igreja do BJ aí agora porque ele é legal, vi os vídeos dele aí, é nóis, BJ, sabe? Por causa de uma comunidade que a gente gerou na sala. Então, assim, eu quero fazer um apelo aqui para os jovens, para todo mundo que tá ouvindo. Se envolva na comunidade, entre na comunidade, sabe? Viva a comunidade dentro e fora da igreja. E só fechando aqui um parênteses, dentro da igreja é muito importante também. Eu fui pastor de igreja durante 7 anos e mudei agora para o contexto da Novo Tempo há 6 meses. E confesso para vocês, quando eu cheguei aqui, eu tava precisando respirar, assim, de não ter um compromisso fixo de ir na igreja. Eu falei, olha, amor, agora a gente pode escolher uma igreja. Aí a gente foi em uma. Na outra semana eu fui pregar em outra. Na outra vez eu fui fazer outra. E de começo eu falei, gente, olha, eu não tenho compromisso com uma igreja, então vamos conhecer, vamos trabalhar, vamos pregar fora. Só que eu digo pra vocês que deu 3 meses, eu comecei a sentir falta de sabe, de chegar num lugar, de conversar com pessoas. Hoje eu conversava com uma menina que vive em Portugal, Juliana, ela é portuguesa, e ela me contando da angústia dela de viver numa igreja que tem 10 pessoas, 5 são a família dela. E eu pensei, gente, como nós temos privilégios, temos igrejas, temos pessoas que acreditam no que a gente acredita e às vezes a gente não valoriza essa comunidade. Então faço esse apelo, sabe? Se envolva na comunidade fora da igreja, faça amigos, influencie através da sua amizade e também valorize a comunidade que é a igreja, sendo você, sendo eu, a diferença, esse diferencial para a gente viver realmente em comunidade. É verdade, pastor. Muito obrigado pela contribuição. E eu já vi que o pessoal tá doido para falar mais. Mas a gente vai ter que segurar e se encontrar na semana que vem. Você que está acompanhando a gente pelo podcast, na plataforma de áudio ou no YouTube, também está convidado. Sexta-feira que vem tem mais. Mas antes da nossa despedida, ali para o pessoal que está acompanhando, eu me despeço de vocês, dos nossos convidados. Especialmente o BJ, que está pela internet. BJ, valeu! Valeu, galera. Prazer estar com vocês. Podem me chamar de novo, hein? Tamo junto, meu amigo. Agradeço ao Emanuel, bom trabalho para você no banco. Lá fiquei sabendo que você vai até de bermuda pro tecnologia, trabalho, né? Eu não entro em contato com o cliente, então fico mais à vontade. Obrigado, Emanuel. Eu que agradeço o convite, foi um privilégio. Valeu. E vocês dois, semana que vem, Pastor Bob, professora Débora, estaremos juntos aqui para discutir um pouco mais sobre esse assunto que está rendendo. Tá rendendo. E você aí de casa, que está no carro, está no trabalho, enfim, volta com a gente para conferir mais esse conteúdo. Não se esqueça, anda embora, antes que o pessoal da produção ali brigue comigo. Só vou divulgar aqui as redes sociais. O site, o cob.adventistas.org/geração missionária/itinerante. Calma aí, tem mais. Temos as hashtags oficiais. Hashtag Geração Missionária e hashtag itinerantecast. E fechando as redes sociais em todas as plataformas Adventistas Centro-Oeste. Agora sim eu me despeço. Até lá. Valeu!